Olá, eu sou a Cris Marcelo e nós estamos em mais um episódio do Desnuda Cast. Desnuda Cast, que é o seu espaço para a gente falar e aprender sobre sexualidade em todas as suas dimensões. Sem culpa, sem medo e sem julgamento. E hoje eu vou trazer um assunto para vocês incrível, que é um assunto que traz curiosidade e, ao mesmo tempo, também muito preconceito, muito tabu, até porque falar de Tantra, esse vai ser o tema, aqui no Ocidente, ele, de certa forma, ele foi reduzido a práticas sexuais. E o que a gente quer nesse episódio é justamente a gente desmistificar e trazer a essência do que é realmente o Tantra, além disso que a gente conhece de uma forma muito superficial. Então, estou super agradecida, porque eu tenho hoje 3 mulheres potentes comigo aqui, todas com olhares diversos em relação ao Tantra, né, partindo da sua essência, mas cada uma vai trazer o seu olhar e a forma como trabalha e usa isso no seu dia a dia. E, então, muito obrigada, meninas, de vocês terem aceitado estar aqui comigo. Quero que cada uma se apresente antes da gente começar a fazer as perguntas, tá? E a ideia é a gente conversar. Então, vou direcionar uma pergunta para uma, mas a outra complementa e assim a gente vai. Okay. Quer começar a ler? Ok. Bem, eu sou a Letícia Bhakti, eu sou terapeuta há 18 anos. A base do meu trabalho é o Tantra. Eu sou especializada em ginecologia emocional e natural. E eu também viajo, né? Eu faço viagens de missão e propósito para centros energéticos e espirituais do mundo, levando pessoas que sentem esse chamado de reconexão. E o Tantra, eu falo que ele me reivindicou, né? Porque eu comecei no Tantra muito cedo, na época que nem tinha site, né? Era realmente indicações e eu nunca mais consegui sair do Tantra, gente. Foi um chamado. Mergulho. Já tentei umas 2 vezes sair do Tantra. Não tem como. É realmente um chamado de alma. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Má. Olá, eu sou Malena Mandaluz, sou terapeuta integrativa e educadora sexual. Eu tenho uma abordagem de cuidado à intimidade com o Tantra e com outras terapias bioenergéticas também. E, de um lado, trabalho a expansão, essa coisa deliciosa do Tantra, da presença, da respiração. E tem um outro trabalho numa outra vertente que trabalha a contração, a dor, os traumas, que é um trabalho de prevenção de abuso sexual de crianças e adolescentes. E eu vejo hoje, assim, por muito tempo eu fico assim, nossa, completamente diferentes, né? E eu vejo hoje como 2 lados de uma mesma moeda, porque a nossa sociedade, ela tem uma questão com a sexualidade muito deturpada, muito abusiva, né? O Brasil ele é fruto de um grande estupro. Então, quando a gente vai atender, né, as pessoas e a gente quer trabalhar essa coisa maravilhosa da expansão, da gostosura, né, que o Tantra traz, mas muitas vezes a gente tem que cuidar de camadas de muita dor, né? Principalmente quando a gente vai falar do cuidado da sexualidade feminina. São muitas camadas de dor que a gente traz até a gente, às vezes, libertar e chegar naquele prazer maravilhoso, né, de presença e de entrega. Então, para mim, faz todo sentido hoje trabalhar com essas 2 faces de uma mesma moeda. E eu amo muito trabalhar com esse tema, trabalhar com o tema do desenvolvimento, da sexualidade, porque eu vejo que a sexualidade, ela é um polo estruturante da nossa vida, identitário, né? E é isso. Maravilhoso, obrigada. Obrigada por estar aqui, Cris. Imagina. Ju? Primeiro eu quero agradecer a Cris, as 2 terapeutas aqui maravilhosas que também estão aqui hoje para a gente falar desse tema que é muito tabu. Quando eu comecei, há uns 7, 8 anos mais ou menos, eu estava num processo de muita reconexão comigo, utilizando outras ferramentas também para viver essa conexão, né? O Tantra veio como uma ferramenta para mim. E eu acho que trazer essa consciência para o corpo é um processo de reinvenção da vida, né? Porque a gente não tem conexão com o corpo. A gente só tem conexão com o corpo quando a gente lembra que a gente está doente, né? Então, trazer essa reconexão através da saúde, de uma forma consciente, de uma forma
segura é um caminho, né? E o Tantra, ele possibilita a gente a criar esse caminho, né? Para a gente voltar para o corpo de uma forma segura e cuidadosa, né? Então, é a forma como eu trabalho hoje. Eu comecei muito através de pessoas que me trouxeram dentro de uma abordagem holística, mas uns 4 anos depois eu encontrei a sexologia somática, né, que da Paula Fernanda, o Thiago Brumati, são pessoas que trouxeram para o Brasil, e ali eu consegui integrar um pouco mais o olhar da ciência para a sexualidade, que é bastante da forma como eu olho hoje, né? Um corpo que é tocado dentro de uma sessão, com respeito, com cuidado, o quanto esse corpo ele é transformado depois, né? Criando esse caminho, né? De reconexão consigo. Então, esse é um pouquinho do caminho que eu encontro hoje dentro do meu trabalho. Que maravilhoso. Gente, elas só fizeram a apresentação delas, falaram um pouquinho delas, mas aí a gente já começa a perceber, olha o que a gente já trouxe aqui, que vai muito além da abertura que eu fiz, né, de práticas sexuais, mas a gente já falou de expansão de consciência, a gente já falou de presença, a gente já falou de cura, a gente falou de consciência corporal. Olha quanta coisa que envolve tudo isso, né? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Eu gostaria de saber qual que é a origem mesmo, a filosofia do Tantra. Começa a ler. Então, o Tantra é uma filosofia de vida. Pelos Vedas, tem mais de 15 mil anos. E existem muitas vertentes de Tantra no mundo. Então, se você vai estudar profundamente, você vê ali nos Drávidas, você vê na Tailândia, você vê na Índia, você vê na França. E o melhor é que o Tantra se adapta à civilização que ele vive. Porque é essa reconexão com o Tantra, com todo, né? A base do Tantra é a presença. Quanto mais presente você estiver e com mais consciente, mais Tantra você pratica na sua vida. Então, como ele vai se adaptando, hoje, em média, tem 172 escolas de Tantra espalhadas no mundo. E quando você vai estudando, é muito interessante porque você vê como que é a busca daquela região. Quando eu fui para a Tailândia, era muito focada no estudo do corpo, da liberação, da consciência, da expansão. E também na reflexologia, né, de como o seu corpo tem todas as respostas, todo o mapeamento. Quando eu fui para a França, era totalmente focado nessa sensualidade, nessa sexualidade positiva, muito de você poder ser quem você é, sem tantas bagagens. No Brasil, eu percebo que o Tantra é muito focado em educação sexual, porque a gente não teve. Então, a gente aprendeu da forma mais negativa e mais focada na genitalização e no pornô possível, né? Porque as pessoas não tiveram essa consciência. Então, o Tantra no Brasil, eu vejo que é muito focado nessa sexualidade positiva. Mas quanto mais você consegue olhar para si, mais o Tantra reverbera em tudo, né? Em todos os campos. É importante falar que quando você inicia no Tantra, você costuma procurar muitos livros, né? Procurar muitos estudos. Só que aí você se torna um estudante de Tantra. O Tantra é vivência. O Tantra é presença, porque no seu corpo está todas as respostas. Imagina que tem todos uns carimbos, né? Você inteira foi carimbada das experiências da sua vida. E quando você entra no Tantra, você consegue dissipar isso, você consegue se libertar. E aquilo já não define quem você é. O que define é a sua essência, essa reconexão que você tem. Então, assim, principalmente a gente está falando de uma consciência mesmo de quem você é, do seu corpo, né, dessa conexão. A gente, no dia a dia, a gente mal se toca. É uma reconexão com o todo, né? A gente vai lembrando um pouco do corpo quando a gente bate o dedo do pé em algum lugar. E aí a gente lembra que a gente tem um corpo porque doeu, né? E o Tantra, ele faz um caminho ao contrário. A gente lembra do corpo da forma amorosa, né? Quando uma pessoa busca uma sessão, ela já está num processo de Tantra, porque ela já teve a consciência de que ela pode ir para um espaço seguro para ela poder conhecer melhor o corpo dela de uma forma amorosa, né? Quando uma pessoa chega para a sessão, eu costumo falar e elogiar pela coragem, porque exatamente o que a Lê falou. Tem muita desinformação, né?
algumas pessoas chegam ali com essa ideia de fetiche, né? Vai para o fetiche e não entende a proposta, né? Essas pessoas, elas chegam para fazer um caminho também, porque elas já chegam com esse lugar e elas já aprendem e chegam e falam, nossa, é completamente diferente do que eu imaginei e é melhor do que eu imaginei. E eu gosto de ouvir isso das pessoas, porque eu sinto que quebrou aquela ideia, aquele fetiche, estigma, né? E trouxe para um lugar muito mais profundo, que é o lugar dela se conhecer, né? Eu acho que um ponto legal que você trouxe é que as pessoas acham que o Tantra é uma libertinagem que não tem regras. Sim, é isso. E, na verdade, o Tantra tem muitas regras, né? Você precisa de muita disciplina para ser um espírito livre. Então, você precisa cuidar de você, cuidar da sua energia, cuidar da sua mente. Você precisa escolher melhor o que você come, o que você veste, por onde você caminha. Porque o Tantra, ele não é um atalho. Ele é o caminho, né? Então, quando você vive uma vida tântrica, você está tão presente... Né? É uma filosofia de vida, né? Que você muda totalmente, né? E você se torna muito mais gentil e amoroso consigo mesmo. Então, por isso que a gente precisa de disciplina, porque as pessoas acham isso, né? É o fetiche. Vai ser a experiência multiorgástica da minha vida. Isso, A sexualidade também faz parte do Tantra, porque todo mundo aqui nasceu de um orgasmo, né? E isso é uma potência de vida, é um impulso, né? O ímpeto. Só que não é só isso, que eu acho que é o grande ponto, né? A gente conseguir ressignificar que no Tantra, no Brasil o pessoal fala, é Tantra, né? É sexo, é orgasmos. Também é, mas não é só isso. Assim como Tantra não é massagem. Isso, tem tantas camadas. Exatamente. Lê, e você trouxe uma questão, assim, né, que o Tantra no Brasil é bastante educação sexual. E o Tantra não é mental, mas eu percebi que aqui, como a gente tem esse desafio, às vezes, de ir para o corpo, essa desconexão, a gente é de uma sociedade tão mental, muitas vezes, para você ir para o corpo, primeiro você vai realmente, nossa, mas o que é isso? Você vai tentar entender uma segurança pelo mental, e aí que a gente entra com toda essa parte de educação e esclarecimento, mas o Tantra, ele é experiência realmente no corpo. E tem uma história que eu não vou lembrar de qual livro que eu li, mas que era um grande estudioso e ele queria aprender Tantra. Ele era um cara, assim, desses mega blaster estudioso, e ele foi aprender sobre Tantra. E a mestra dele era uma mulher que fazia lança, que mexia com peixe. E quando ele chegou lá, todo pomposo, né, com esse conhecimento, ela falou, pode deixar todo esse conhecimento e você vai dançar, vai girar, vai fazer dança. E foi assim que ele começou a também soltar todo esse conhecimento. Porque é isso que a gente traz. Apesar da gente não vir de uma sociedade com educação sexual, a gente tem uma educação sexual informal em tudo. Em tudo. Desde de como a mamãe transava com o papai, até os outdoors de mulheres fazendo propaganda, né? Mostrando o corpo. O carnaval, então... dentro dessa cultura machista, né? E como é que a gente vai aprendendo? E tudo isso vai ficando impresso na gente, desde a barriguinha da mamãe, na verdade. Desde antes da gente nascer, né? Até o nosso parto. O parto, como que a gente nasceu, como que a gente foi tocado por essa mãe, como que a gente foi amamentado ou não foi amamentado. Como que era a sexualidade no nosso ambiente. Então, muitas vezes, a gente vai para uma sessão de Tantra para desconstruir tudo isso, para desaprender, para desestruturar tudo, para criar vazios, para... Tanto que, muitas vezes, as primeiras sessões é um monte de catarse, né? É choro, é grito. A pessoa vai lá, às vezes, esperando um super orgasmo e quando vê, tá lá chorando, se descabelando igual uma criança. Né? E aí, por isso que eu fui estudar tanto da criança, estudar de renascimento, estudar de educação, desenvolvimento infantil, né? Porque a gente precisa ter uma ideia mínima, assim, como terapeuta, do desenvolvimento humano. Porque a nossa sexualidade, muitas vezes, ela traz, assim, na verdade, quase sempre, né, gente? Ela está permeada pelas experiências da nossa infância. Sim. E aí, os primeiros 7 anos, né, que é quando a gente está ali encoraçando um monte de coisa no nosso corpinho. E aí depois o Tantra vem, às vezes, e ajuda a gente a
a desconstruir isso e abrir espaço para novos caminhos, né? Para novas sinapses. E é muito poderoso, porque às vezes em uma sessão de Tantra, através do corpo, da respiração, do toque, a gente trabalha coisas que talvez pela fala a gente levasse anos, né, de terapia convencional. Então, é realmente uma ferramenta muito, muito, muito potente. Não, é muito poderoso, porque agora, assim, te escutando, né, e pensando na forma como a gente constrói a sexualidade, que é justamente desde que a gente nasce, a gente vem construindo, e a gente vai, e ela é envolvida por todas essas dimensões emocionais, culturais, sociais, religião, essa coisa toda que vai moldando e criando as nossas crenças positivas e negativas. Tudo isso vai ficando também como memória de corpo, né? E a gente, dificilmente a gente se cura disso, né? Se a gente não tiver se a gente não fizer um movimento de buscar. A gente vê, né, muitas assim, mulheres até hoje que não têm orgasmo e acham que isso é ok, né? E assim, sem pensar, né, no quanto que aquilo faz bem para ela, antes de fazer para o outro, não estou nem falando do outro, né? E eu fico imaginando, no mundo que a gente vive hoje, com tantos papéis, com tantas coisas que a gente faz, né, que a gente não pensa em nada, a gente está muito no automático, né? Onde está essa presença? Outro dia mesmo eu estava fazendo uma palestra e que eu estava trazendo mesmo o prazer e a presença como uma fonte de energia. Mas eu, montando a palestra, eu falei, gente, onde que está a minha presença na minha vida? Né? Porque a gente está se atropelando, eu vinha no caminho agora falando assim, nossa, eu estou com uma dor, eu não posso normalizar essa dor, eu estou com uma dor na minha lombar, está horrorosa, e a gente normaliza a dor, a gente com dor mesmo, porque tem que tratar, tem que fazer, tem que trabalhar, né? Então a gente não olha mesmo para esse corpo, né? Eu acho que o Tantra também, ele resgata uma feminilidade natural, que é o cuidado. Né? A sociedade machista, ela coloca, patriarcal e machista, né? Mas coloca esse lugar também desse pensamento, essa consciência do cuidado para um lugar um pouquinho mais afastado, né? Mais a praticidade, que, claro, a gente precisa ter no dia a dia. Mas uma consciência, digamos, né? A pessoa já me perguntaram o que é o Tantra. E eu falo que Tantra é consciência. Tanto é a gente começar a ter uma consciência, claro que a gente vai ter oscilações, mas começar a ter uma consciência um pouco mais do cuidado, o cuidado consigo, cuidado ao redor, né? Com as pessoas que estão ali em convivência com a gente. E isso tudo é um desafio. Né? A Lê falou dos estudos, né? Uma das vertentes que vem dos Drávidas, que eu peguei um pouquinho mais para estudar, eles trazem um pouquinho como uma cultura. Era uma sociedade como os indígenas brasileiros. Eles tinham uma cultura do cuidado diferente do que a gente conhece hoje, né? Então, as pessoas automaticamente tinham uma consciência diferente. Elas tinham essa cultura de cuidado consigo e cuidado com o redor. Né? Matrifocal, né? Matrifocal. Eu acho que depois que descobriu o falo, Primeiro, depois que o homem pensava. entendeu que ele fazia parte da reprodução, porque até então eram exatamente era deusa, né? Exato, Não nós sabia de onde eram, como se fala, sociedades matriarcais, Isso, né? Então, assim, enquanto eles não entenderam que eles contribuíam ali na reprodução, a gente ainda... Eram sociedades que eram muito mais... como se fala? Todas juntas são... sororidade, né? Exato. E aí, a partir do momento que o homem entende que o falo dele, né? Ele traz essa centralização pro Exato, falo, né? Porque acaba quando ele sendo... olhava que, do nada, uma mulher gerava uma pessoa, Nossa, como uma assim? Era uma vida. deusa, Era né? como mágico, né? Uau, de repente ela estava ali, Como barriguda, e saía leite do seio. Olha que divindade, né? Exato. Tanto que tem, né, a questão do squirting, né? Que eles falavam que a mulher tinha que ejacular, tinha que sair as águas para nutrir os rios, para poder nutrir
a colheita. Então, olha como o orgasmo era A fertilidade da sagrado. mulher e a fertilidade da terra em comunhão, Que né? lindo, Não, e olha É que lindo. interessante, aonde que ficava esse povo grávido? Era ali no sul do Paquistão, né? Então, ali era super matrifocal, era colheita, eles não caçavam, porque eles respeitavam todos os seres, a espiritualidade. No momento que o masculino descobre que, peraí, se eu transar, então, com 10 mulheres, as 10 engravidam, Exatamente. então, na verdade, eu que sou a divindade aqui, né? E ali muda, porque daí entra outra história de destruição. Quando eles se separam, se torna o que está hoje, só destruição. Não tem mais colheita, não tem mais rio, né? As coisas mudaram. Por isso que o Tantra é cigano. O Tantra, ele vai abrindo, ele vai indo para outros lugares. E a gente vai se conectando. O Tantra é essa teia. Né? Eu me conecto com você, e cada uma traz uma informação que é preciosa. Você trouxe que é desconecta pela dor, né? Eu falo que a gente só se conecta em 2 momentos na vida. Ou é pela dor ou pelo prazer. Né? Só que isso é complicado, porque a gente entra num ciclo, inclusive religioso, do ciclo da dor, né? O tempo todo eu estou na reprodução da dor, porque só na dor que a gente aprende. Tem que ser sofrido, porque no final eu vou ter algum benefício em algum lugar que eu não sei onde é. E não é esse caminho. Quando você aprende pelo prazer, você não fica repetindo. É até complicado, né? Porque a gente gostaria de ficar ali muito tempo no prazer. Mas ressignifica mais rápido, o seu corpo libera mais rápido e você amadurece emocionalmente. Eu falo que se eu pudesse ter um superpoder, seria tirar o trauma da pessoa. Eu adoraria enfiar a mão no peito e tirar. Infelizmente, eu ainda não desenvolvi, gente. Vamos lá, seguimos um processo. Já tive esse sonho também. Nossa, mas hoje eu percebo que o Tantra, ele ajuda a ressignificar. Então, o seu trauma não define mais a sua jornada, mas ele já não tem mais o mesmo poder sobre você. Sim. É um processo de consciência, né? Quando nós aqui, como facilitadoras dessa consciência, a gente vai junto para acessar, a pessoa viver aquilo e a gente auxiliar que ela dê passagem para que ela viva aquela dor e viva e passe. É um misto, né? Do prazer e da dor. Eu acho que é uma dança. É uma dança. O Tantra traz esse lugar de dança, né? E como que a gente usa o Tantra como uma ferramenta de autoconhecimento? Existem muitas práticas, né? As práticas de meditação. Eu utilizo muito nas sessões as práticas meditativas, meditações do Osho, né? Práticas de visualização também e respiração, né? Essas são algumas práticas que eu utilizo nas primeiras sessões e também ouvir aquela história para que a pessoa se ouça também. Eu escuto junto, né? O processo de escutar junto e ela se ouvir. Porque muitas vezes ela não consegue parar e, nossa, mas eu tô te falando isso, muitas pessoas falam, eu tô te falando isso, mas eu não falo isso para ninguém. Eu falo, é esse o caminho, você está falando para mim, você está falando para você também. Muitas vezes você não tem oportunidade de dizer para você, né? Para ter essa consciência do que está sendo dito, do que está sendo falado. Então, existem muitas ferramentas, mas eu acho que a central ali é trazer esse caminho para a pessoa, convidar ela a se ouvir, convidar ela a trazer essa escuta, né? E com o tempo, essa escuta do próprio corpo, né? Saber onde que está ali pegando, como a Cris trouxe da lombar. Às vezes a gente vai, assim, para esse lugar de ter um pouco mais de atenção com isso, né? Atenção com o próprio corpo, com o próprio caminho. E é um treino diário. Eu viro e mexo e falo, nossa, onde que está a cabeça, né? Traz a consciência, né? Para o presente, para o agora. Trazer muito através da respiração também, práticas de respiração, para poder trazer essa consciência. Principalmente a respiração é o que mais conecta a gente. E a gente parar e trazer aquela centralização mesmo para a respiração, para o corpo, para entender qual que é o caminho naquele momento, né? E fala um pouquinho mais da prática de visualização. Como é que funciona? A visualização, eu utilizo um pouquinho da abordagem do Jung, né? Eu gosto de trazer um pouquinho quando eu entendo aquela narrativa da pessoa. Eu costumo fazer uma meditação própria para ela, né? Para guiar dentro daquele processo e convidar ela a viver naquele momento, trazer as imagens que sejam pertinentes para ela, né? Ela vai trazer todo o caminho para que a gente possa seguir juntos, né? Então, eu vou guiando ela para algum lugar que é importante, né? Para ela naquele momento,
porque eu escrevo cada meditação para cada pessoa. E aí ela vai para o caminho dela para ela trazer uma consciência dentro daquele processo. A resposta sempre vai estar com ela mesma. A resposta nunca está com o terapeuta. Quem está conduzindo, a gente né? está aqui como facilitadora do processo, mas a própria resposta está em nós. Para a gente descobrir essa resposta, é esse caminho aí que vai passar pelo prazer, pela dor e vai chegar na consciência. Acredito que é um pouco isso. Ai, maravilhoso, Ju. E o corpo, ele vai trazendo, né? E aí, quando a gente vai estudando, entendendo essa questão energética, a questão das tensões e tudo mais, a gente vai ajudando essa pessoa a entender o que o corpo dela está mostrando. Porque a nossa cabeça, ela conta uma historinha. Mas muitas vezes a historinha é só a ponta do iceberg do que está inconsciente nesse corpo. E o corpo, ele não mente. O corpo, ele traz à tona. Né? Então, uma dor na lombar vem da onde? Né? Muitas vezes vem daqui, ó. Ai, tô com raiva, tensiona aqui, que tensiona aqui, que tensiona aqui, que vai refletir lá na minha lombar. Uma falta de orgasmo, às vezes, vem da onde? Ah, não, tô passando a menopausa, tô seca. Pode ser? Pode. Mas, às vezes, vem de questões emocionais, de falta de confiança, né? Uma ejaculação precoce, vem da onde? Então, a gente vai entendendo tudo isso, e esse corpo, ele muda. E, às vezes, em algumas sessões, ele muda. Então, a gente traz as sessões, né, como um desenvolvimento. E aí é muito interessante, que aí a gente vai aprendendo esse estado de presença e autoobservação. E daí vai nascendo esse autoconhecimento, né? Porque como a gente realmente está muito mental e a gente está nesse modo, vai, faz, sol a sol. Tem que trabalhar, tem que fazer, tem que compromisso, tem que isso, tem que aquilo. Quando é que a gente cava esse estado de presença? Eu até falo, Sim, cavar. cavar. Nossa, tem que cavar no meio dessa sociedade, cavar e ter disciplina para conseguir, vou respirar 5 minutos aqui antes de dormir, vou respirar com o meu parceiro, com a minha parceira. Gente, é impressionante, 3 minutos que você olha no olho da pessoa, respira, um abraço de 1 minuto, chegou aqui, me deu um abraço, falei, ai, que saudade desses abraços tântricos, que você abraça e fica, né? A gente abraça assim, nem encosta, né? A barriga, assim, dá não encosta mais, e um abraço bem dado, caramba, gente, ressignifica a vida, já tem estudos falando do poder do abraço. Conecta a alma, né? Então, às vezes, são coisas tão simples como abraçar, como olhar, como ouvir inteiramente aqui. E isso vai trazendo a gente para o estado de presença. E isso é em tudo. Né? Eu usei muitas técnicas de meditação, às vezes pintando a parede, trocando a fralda do meu filho, cheirando a boquinha do meu bebê. Então, as minhas crianças, eu sempre sentia assim, o faro. Sabe? Nossa, tá com um cheirinho estranho. Tá com cheirinho bom. A mãe selvagem, né? Conecta com a onça. E hoje eu trabalho também com perfumaria ancestral. Ai, que legal. E assim, entendendo como o olfato, ele é um dos nossos sentidos primordiais mesmo para defesa e para sentir o que é bom, o que me agrada. Só que o nosso olfato também está corrompido. Né? A gente usa cheirinho de... domesticado, usa cheirinho de morango para tudo, né? Não sente mais o cheiro da pessoa, o cheiro do feromônio, cheiro natural. cheiros naturais, né? É muito banho, é muito... É uma preocupação numa performance, né? Mas isso vem muito das redes sociais. A gente está sempre performando porque a gente sempre acha que a vida do outro está sendo melhor que a nossa, sendo que... E a gente tem que, né? A gente tem um lugar de comparação, sendo que naquele momento eu tenho que viver aquilo, né? Os cheiros, como você falou, traz muito para esse lugar de presença, porque eu vou estar ali sentindo esse cheiro, que é o natural e não está sendo artificial e moldado em nada. Não, e ele é, assim, a memória olfativa, eu perdi, né, o cheiro, eu não sei exatamente se foi uma Covid assintomática ou se foi durante o tratamento de quimioterapia. E eu sempre tive muito desenvolvido o olfato, porque eu sou míope com 20 graus de miopia. Uau. Então, eu acho que meio que compensou isso e eu acabei desenvolvendo. E me faz muita falta hoje. Mas eu tenho uma história com meu marido, que ele, na época que a gente namorava, ele usava um perfume que era o Azarro. Era uma febre naquela época, o Azarro.
E uma vez eu encontrei esse perfume, eu achei que nem mais existia, eu encontrei esse perfume e a gente tinha combinado de jantar à noite. E eu falei, quer saber, eu vou comprar o perfume, mas eu não dei para ele de presente, eu passei em mim o perfume. Arrasou. E aí, gente, foi assim, não foi intencionalmente, eu não imaginava onde que isso ia nos levar. Mas no momento, eu sempre falo isso, eu acabo chorando. Porque no momento que ele Sentiu o cheiro. sentiu o cheiro, ele ficou assim, olhando, sabe quando dá aquela bugada e a pessoa fica tentando entender o que é aquilo? Uau. E levou ele para aquele lugar de quando a gente tinha 15, 16 anos, que a gente estava super apaixonado. Então, assim, transportou a gente para aquele momento. para aquele né? momento, né? Linda. Mas é sobre isso, né? Então, assim, a gente não presta atenção em nada, né? Assim, imagina, a gente vai prestar atenção, a gente não respira direito. Não, a gente respira. A gente não respira mínimo. direito, o que dirá a gente vai prestar atenção nos nossos sentidos, né? O que a gente tem feito com isso, né? Então, nossa, eu tô ficando apaixonada, acho que eu vou ter que estudar o Tantra. Claro, Vivenciar o maravilhoso. Tantra. E falando da respiração, Vivenciar. se você olha uma criança de 7, 8 anos, a criança não para. A criança, né, grita e corre. Daí você fala, nossa, eu não tenho energia nem para buscar a criança. Porque ela respira, ela enche o peito, enche a barriga o tempo todo. A gente fica respirando o mínimo, porque a gente está o tempo todo no nível de sobrevivência. Se você respirar muito, você não fica atenta. Então, uma moto te atropela, né? Você tropeça. Então, quando você entra nesses espaços como aqui de relaxamento, você pode soltar, você pode respirar. Você falou a questão do olfato, né, que o seu era super desenvolvido, porque o olfato é o primeiro sistema de defesa que a gente tem, né, de você poder correr. O animal fica ali, né, opa, tem um cheiro estranho aqui, eu vou correr. É a mulher selvagem, a mulher farejadora. Você agora desenvolveu outros sentidos, você deve estar mais sensorial, você deve estar ouvindo melhor, o seu corpo vai se adaptando. Isso que é maravilhoso, né? O Tantra, ele tem todas as respostas, porque o corpo tem todas as respostas, né? O seu corpo, ele reage de acordo com o seu momento e o que você precisa. Ele pode se autocurar, mas a gente perde muito disso porque a gente está distraído, porque tem um monte de preocupação, fica o tempo todo perdido nessas camadas e mais camadas de eu tenho que suprir, eu tenho que estar em outro lugar, tenho que trabalhar, tenho que manter a postura que eu idealizei, né? Perfeito. Má, conta um pouquinho como que o Tantra pode transformar a nossa intimidade. Agora vamos entrar na parte sexual mesmo, pensando que a sexualidade não é só o sexo, mas... Nossa, o Tantra, ele é uma ferramenta maravilhosa de cuidado de si, de transformação, né? Eu mesma fui descobrir o Tantra para cuidar de questões muito dolorosas que eu tinha, de cunho sexual mesmo. Mas eu já vinha, assim, eu sempre pratiquei as meditações ativas desde criança, sempre tive muito nessa questão corporal, assim. Mas quando eu conheci o Tantra, e que foi exatamente para ir numa massagem tântrica, numa formação terapêutica tântrica, assim, e eu entrei em contato com a minha vagina de uma forma que não era, assim, no encontro amoroso, aquilo deu bug na minha cabeça, bugou. Opa, eu não estou aqui num relacionamento, essa pessoa está aqui me tocando, mas eu quis estar aqui. E aquilo deu um bug na minha cabeça que me fez ir diretamente para o trauma, quando eu era tocada sem o meu consentimento. E isso me trouxe questões, assim, que dentro da minha sexualidade, às vezes eu estava namorando e começava a chorar. E no Tantra, eu consegui ressignificar isso de uma forma tão incrível, né? Eu estou aqui porque eu quero. Nossa, eu sou adulta agora. Uau! Olha isso. E aí eu pude ir ressignificando e entendendo o meu corpo e por que eu estava sentindo aquela dor, aquele desconforto. E de uma forma, assim, muito, eu acho até rápido, eu consegui ressignificar isso. Então, assim, o Tantra, ele traz esse conhecimento, assim, muito incrível de consciência. Eu sempre respirei, eu sempre dancei, eu sempre tive muita relação com o corpo. Mas a relação com a minha vagina, assim, mudou completamente.
E aí eu descobri aqueles orgasmos surreais, incríveis. E eu falei, eu preciso contar para o mundo que isso existe. Como eu fiquei a vida toda sem Meu isso. Deus, o que era aquilo? Assim, então eu fui descobrindo que isso também mudou a minha vida, mudou a minha postura, me trouxe aqui, ó, centro de poder. Então, através dessa conexão lá com a minha Yoni, vagina, Yoni quer dizer portal da vida em sânscrito, né? Então, reconectando com o centro do meu corpo, opa, levanta aqui, levanta essa cabeça, menina, sabe? E aí, de repente, eu fui me empoderando na vida, me empoderando como mãe, virando uma leoa, mais ainda, sabe? E sabendo dizer o meu sim e o meu não. Então, é maravilhoso tudo isso que o Tantra traz de transformação da nossa intimidade, de cuidado, porque a vida se transforma como um todo através disso, né? Você poder respirar, pompoar, sentir a energia percorrer o seu corpo, ou sentir que não está percorrendo também, ou sentir, caramba, está travado, né? Caramba, não estou conseguindo meditar, caramba, não estou sentindo nada, caramba, não consigo me controlar. Saiu. Gozei. Sei lá, essas coisas assim, né? Então, quando você começa aí tendo um certo... Não é controle, porque o que a gente tem hoje em dia é controle, é entrega. E começar a conhecer o seu corpo a partir da entrega e da não dualidade, da aceitação. Porque no Tantra, né, muita gente vai na terapia tântrica querendo prazer, alegria, integração, cura rápida, né? Que é que resolve a vida assim, nem sempre vai ser. Mas... Ai, me perdi, gente. As pílulas, né? A pessoa quer a pílula de cura rápida, né? Sendo que é um processo, um dia de cada vez. Eu me perdi completamente. Não tem problema, mas faz tá bom. parte. Tá na menopausa? Acho que eu já tô entrando já. Mas eu tô saindo do puerpério, Cris. Pronto. Caramba! Saindo do puerpério, entrando na menopausa. Não tem problema. Mas eu queria dizer que no Tantra, lembrei, o Tantra, ele acolhe tudo que você tem dentro de você nesse momento. É raiva, vamos sentir a raiva. É dor, vamos dar passagem para a dor. É desespero, você tem um espaço seguro para sentir o desespero. É prazer, é tesão, é fantasia. O que tem aqui agora vivo? E o que tem abaixo disso? Porque abaixo dessa dor, na lombar, tem outra questão. Tô falando tanto da dor da lombar, porque eu tô com muita aqui assim, e eu sei que isso aqui, né, às vezes vai tensionar aqui, que às vezes vai tensionar aqui. Então, esse acolhimento do Tantra é a coisa mais linda, porque às vezes é tudo que a gente precisa. Às vezes o outro não vai resolver o teu trauma. Às vezes o outro não vai. Às vezes você não vai resolver o teu trauma. Às vezes você só vai acolher ele e aprender a lidar com ele. E eu que lido com traumas tão extremamente pesados, assim, e eu queria muito ter tirar isso, mas a gente não vai tirar. Mas a gente pode trazer um espaço para acolher isso, porque na nossa sociedade não tem. Não tem espaço para o prazer, mas não tem espaço para acolher a dor. Não. Porque a gente tem que estar sempre feliz. Não, linda, gostosa, com prazer, com tesão, bonita. E a gente está na sociedade solar, do né? julgamento, né? As pessoas sempre entram nesse lugar de julgar, né? Do julgamento, que acaba atrapalhando exatamente esse lugar, nem chega, né? Do acolhimento. Então... O Tantra, ele é para a gente lembrar que a gente pode criar essa narrativa interna de autoacolhimento, né? Que é um processo bem complexo, porque a gente mesmo se julga. Então, a gente vai... Eu acho que o pior julgamento é o nosso. O pior chicotinho que existe, é o nosso. E quando a gente faz para o outro, a gente começa a ver e ver essa dança, né? A gente começa a internalizar que pode ficar tudo bem, né? A gente pode acolher esses espaços da não perfeição, porque perfeição não existe, né? E o julgamento também tem a ver com o desejo, né? Porque é muito interessante quando as pessoas falam, nossa, eu vejo você tão livre, você faz isso, que absurdo, eu nunca ia conseguir fazer isso. Já ouvi isso. Louca. Nossa, como é que fica? Amiga, você tá louca? E ao mesmo tempo tem um super desejo de eu gostaria de ter Gostaria de estar nesse lugar. Gostaria de estar nesse lugar. Porque eu gostaria de ter a coragem de ser eu mesmo. Né? E é simples, gente. Você já nasceu perfeito. Você é um ser divino tendo uma experiência humana.
Então, por que você não se olha como um ser divino? Você se olha numa pequeneza que não condiz com quem você é. Né? Tanto que no Tantra a gente fala, né? Nós somos deuses. Né? É Shiva, é Shakti, você é o divino feminino, você é o divino masculino. Então, se comporte como? Cria a sua realidade de acordo com a sua busca. O seu chicote sempre vai ser o melhor. As pessoas, gente, sinceramente, não estão nem aí. As pessoas não estão nem aí. As pessoas estão tão ocupadas vivendo uma vida de mentira que você pode fazer o que você quiser, porque a única influência que vai ter é da sua própria jornada. Que eu acho que é o melhor caminho, né? Ter uma vida extraordinária. Exatamente. Maravilhoso. O Tantra possibilita a gente buscar esse caminho, né? Ele traz justamente essas ferramentas que a gente tem internamente para a gente colocar ali foco nelas, né? Para que a gente siga fazendo o que a gente sente de fazer, entende que é melhor para nós, né? E indo agora para a última rodada, falando de ferramenta, como é que a gente aplica no dia a dia o Tantra? Coisas assim, simples, para quem não está... Quem está nessa, né, ouvindo a gente, que está tendo essa experiência pela primeira vez, de ter essa escuta para o Tantra de uma forma diferente, com um olhar diferente, o que a gente poderia falar? Olha, eu acho que hoje tem muitas ferramentas acessíveis online, né? Quando eu comecei não tinha, inclusive era até sofrido, gente, para aprender uma meditação, eu tive que ficar 20 dias fazendo ali o seva, sabe? Eu tinha que estar fazendo um serviço. Hoje você liga no YouTube e tem várias ferramentas que super ajudam. Mas o que eu gosto é incluir no seu dia pequenos rituais de autocuidado. Então, por exemplo, o banho. O banho é uma super ferramenta de reconexão. A gente entra no banho, lava o cabelo, faz assim e sai. Não, para. Pega um óleo, vai fazendo uma massagem, sente o seu corpo, vai respirando e soltando, aproveita a água quente que está ali com você. Você está deitado? Poxa, esfrega a sua mão um pouquinho uma na outra, toca com a mão inteira no seu corpo, sente como é o seu corpo. Infelizmente, a gente tem um padrão, principalmente as mulheres, de achar que o outro tem que proporcionar prazer. O outro tem que adivinhar como que eu tenho que sentir. Não, você tem que descobrir, porque cada pessoa é única, cada uma tem as suas particularidades. Então, como que você sente? Descubra. Então, vai tocando. De repente, para você, essa região é super orgástica. Para outra pessoa, é atrás do joelho. Que, inclusive, já aconteceu em curso de Tantra, da pessoa ter um orgasmo, porque alguém passou ali a mão no joelho, a pessoa entrou no hiperorgasmo e foi incrível. Então, primeiro, toque no seu corpo. Se conecte. Pega um espelho, senta, abre a perna e conheça a sua yoni. Conheça o seu espaço. Porque se você olha na internet, existe sempre aquela padronização. Né? Então, olha a sua, ela é única, ela é perfeita. E como que você sente? Então, vai brincando. Pega um óleo de coco e vai curtindo ali o processo. Mesma coisa quando você vai comer. Pega um lubrificante da Sophie. Maravilhoso. Melhor lubrificante. Vai comer, desliga o telefone. As pessoas comem assistindo alguma coisa. Respira fundo. A presença, né? Exatamente. Coma de olhos fechados, né? Se puder, coma com a mão e transe de olhos abertos. Né? Então, esteja ali aberto e disponível para esse sentir. E fala com o outro também. Olha, eu gosto de outra experiência. Vamos tentar outras opções, senão a gente fica o tempo todo domesticado. E tem uma hora que isso não funciona mais. E está cada vez mais rápido, gente. O despertar está vindo muito rápido. Né? E você mexer o corpo. Acho que a dança é uma super maneira também de você se conectar. Coloca ali várias músicas que você vai dançar, de transpirar e depois você cair no chão deitada. Esse é o foco. A gente faz tanta meditação ativa, não é porque a meditação ativa é incrível. É porque depois de tanto esforço do corpo, você vai parar um tempo e você vai ficar completamente presente. Você vai relaxar e soltar. O Tantra, a energia libidinosa, a energia criativa, não pode ter esforço. Você tem que deixar fluir, você tem que estar relaxado e sentindo prazer no processo. Senão, entra de novo no padrão do tem que fazer muitas coisas. Tem que chegar no orgasmo. Não, saiu, vai. Exato. E uma outra possibilidade é a gente parar e olhar, né? Olhar profundamente. Você pode fazer esse exercício de se olhar no espelho, escolher um olho seu e ficar ali 2, 3 minutos se olhando no seu olho. Ou pegar um espelho inteiro e se olhar de corpo inteiro. Mas é um exercício poderoso para fazer com outra pessoa. Sentar diante de outra pessoa e só olhar. E como que é? Sem julgamento,
né? Tenta não piscar muito, não sorrir, não precisa fazer cara boa, cara feia, deixa acontecer. E olha, é um exercício tão simples e tão poderoso, né? Você pode fazer isso com casais, pode fazer isso com um amigo, uma amiga, né? Aliás, esse exercício ele até ajuda a resolver um monte de conflitos. Porque às vezes a gente quer resolver por aqui sem conectar, e aí fica, né, os dois armados. Acalma, assim. né? Acalma, e é uma coisa muito é. simples. Você vê, pessoas que às vezes dormem juntos, sei lá, você pode fazer antes de dormir, pode fazer antes de namorar, pode escolher um momento no dia, dar uma pausa, opa, vamos só aqui se olhar, se olha um pouquinho e depois dá aquele abraço demorado, gostoso, né? Para Entregue. fechar a noite. Abraço tântrico, Ai, gente, meninas, conectar olha, eu estou coração. muito agradecida da nossa conversa. Aprendi muito com vocês hoje. Espero que vocês aí também tenham tido ótimos insights, porque foi uma conversa muito rica. E se vocês quiserem deixar uma última mensagem para a gente finalizar, fique à vontade, uma de cada vez. Acho que você esteja aberto para o mistério, sabe? E arrisca viver a sua vida da melhor forma, como você sentir, porque está passando muito rápido, gente. Então, quanto mais você estiver presente e conectado, eu garanto que o caminho vai ser maravilhoso. Gente, hoje eu estava refletindo um pouco e entendendo, né, assim, você tinha me falado que a gente ia falar um pouquinho sobre a relação de casal, e eu fiquei pensando, né, eu já dei bastante retiro de casal e gosto muito de trabalhar com casais, e eu tenho percebido que às vezes os casais, eles estão se separando ou abrindo a relação não por falta de amor, mas muitas vezes é por falta de conexão, né? Então, trazer esses pequenos exercícios pro dia a dia ou abrir espaço na vida para realmente fazer um desenvolvimento, uma sessão, né? Pode trabalhar mais dessa conexão, porque só o amor não sustenta uma relação, né? A gente precisa ter amor, precisa ter ordem, precisa ter conexão. Então, é isso. Pegando um pouquinho o seu gancho, a gente melhorar a nossa comunicação com a gente mesmo para que a gente consiga comunicar ao outro, né? Eu acho que uma das ferramentas aqui, de tantas que a gente falou, a gente possibilita saber como você gosta, o que você gosta, para você saber comunicar ao outro, né? Isso que você trouxe das relações dos casais, eu concordo plenamente. Muito está faltando comunicação, né? A gente está falando de universos diversos, né? De relações não monogâmicas, enfim. Mas a gente esquece da comunicação. E essa comunicação ela precisa primeiro passar pela gente, para depois a gente ter essa autonomia, sentir essa autonomia para passar para o outro, né? E a gente conseguir se comunicar da melhor forma possível. Né? E ser gentil consigo mesmo, exatamente. Né? Dá muito beijo, né? Exatamente. Gente, foi muito inspiradora essa conversa e fiquei muito feliz. A gente não se conhecia, né? Assim, é a primeira vez que a gente está juntas e eu fiquei muito feliz de receber vocês. E curtam o nosso canal, se inscrevam lá no nosso canal e a gente vai para um outro episódio trazendo mais temas incríveis para vocês. Um grande beijo e até lá. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Cris.